O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Frei Wellington, Diácono Pedro, queridas religiosas, irmãs de Nossa Senhora do Horto, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu já fui padre da roça e da praia. Já atolei um carro na areia e já atolei um carro na areia da praia também. Mas quando eu falo a roça, eu não estou menosprezando o povo do interior. Pelo contrário, é um povo dotado de uma imensa sabedoria que não se aprende em escola nenhuma, mas na escola da vida. E é interessante que no interior, meus irmãos, as pessoas, para saber o que vai acontecer no clima, não assistem jornal nem ouvem rádio. As pessoas sabem ler os sinais do tempo. Quando eu estava lá no interior de Talcara, lá na roça, o povo dizia o seguinte: nuvem na serra, chuva na serra. Nuvem baixa, sol que racha. E era tiro e queda. E diziam que quando a mangueira produzia muita manga, é que seria um verão pouco chuvoso. Mas exatamente o que aconteceu, meus irmãos. Ou seja, nós vemos que as pessoas simples sabem ter essa sensibilidade, sabem ler os sinais do clima, como o Senhor Jesus colocou no início do Evangelho de hoje, usando essa comparação. Quando vocês veem que a figueira está verde dando frutos, vocês vão dizer: o verão está próximo. Ou seja, o povo sabe ler aquele sinal do clima, da natureza. Muito mais, meus irmãos, nós temos que saber ler os sinais que Deus dá na nossa vida, mesmo que na hora, no momento, a gente não compreenda. Não é verdade? Por exemplo, nós temos a figura de Nossa Senhora. Por duas ocasiões no Evangelho de Lucas, fala que Nossa Senhora via o que estava em sua volta, guardava no coração para meditar depois. Foi quando ela recebeu a visita dos pastores, no presépio de Belém, e também quando ela perdeu o menino aos 12 anos de idade no templo. Por que isso, meus irmãos? Vejam bem, nós sabemos o final da história da vida de Nossa Senhora, mas enquanto ela estava vivendo, ela não sabia. Por isso é que ela via e guardava no coração. Para quê, meus irmãos? Para que ela pudesse crescer na fé. Essa novena se inicia hoje e vai se concluir, ou melhor dizendo, vai culminar no dia 8 de dezembro, dia da festa Imaculada Conceição. Maria foi preservada do pecado original, sim, mas Maria não foi preservada
das dificuldades. Já pararam para pensar nisso? Maria também sofreu, Maria também teve provações, como todos nós temos aqui na terra. Para quê? Para que ela pudesse crescer na fé. E meus irmãos, quando me deram o tema desse primeiro dia da novena, eu agradeço muito, porque é um tema que cabe perfeitamente na nossa condição atual. Maria e a fé. Como Maria nos ensina a viver a fé nos dias de hoje? Quando nós pegamos o Magnífica, o canto de Nossa Senhora, ela termina falando o seguinte, das promessas que Deus fez a Abraão. Quem é Abraão? O nosso pai na fé. Tem Romanos, a carta aos Romanos, um versículo que agora eu não vou lembrar o número, mas posso postar depois para vocês verem, onde fala: Abraão esperou contra toda esperança. Sim, meus irmãos. O que significa isso? Já que nós vamos celebrar o Jubileu da Esperança, que quando cessam as nossas possibilidades, é aí que Deus faz o impossível. Deus não faz o impossível quando a gente ainda tem o possível para fazer, senão Ele não seria o Deus do impossível. Assim foi na vida de Abraão, meus irmãos. Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma numerosa multidão. Só que Abraão já virava 100 anos e não tinha nem mesmo filho. E como é que Abraão, meus irmãos, continuou confiando nas promessas de Deus? Esperando contra toda esperança. Quando cessaram todas as possibilidades, Deus agiu e deu a ele filho. Essa foi a mesma fé de Nossa Senhora. Ela conceberia um filho sendo virgem. Como ela aceitou isso? Pela mesma fé que Abraão tinha, meus irmãos, esperando contra toda esperança. E ela passou exatamente o que Abraão também passou, ao estar com seu filho aos pés da cruz. Deus mandou que Abraão se colocasse à prova, levasse o que ele tinha mais precioso, seu único filho Isaque, para ser sacrificado. E Abraão, mesmo sem entender, obedeceu a Deus. Quando chegou no momento, Deus poupou o filho de Abraão. Deus não deixou que Abraão matasse Isaque, mas Deus não poupou o seu próprio filho. Quando Jesus foi crucificado, meus irmãos, onde estavam os apóstolos? Eles ainda tinham uma fé fraca, fugiram com medo. E aonde estava Maria? Com a sua fé madura, aos pés da cruz. Interessante, meus irmãos, o que acontece na nossa vida a gente não entende, mas Deus tem propósito. Olha quanta coisa Nossa Senhora passou na infância de Jesus. O menino tendo que nascer fora da cidade, um curralzinho, a perda do menino aos 12 anos de idade, a fuga para o Egito, que foi uma grande provação, mas tudo isso que Deus fez com que Maria fosse provada, criou nela uma fé madura, tanto que na cruz ela estava de pé, esperando contra toda esperança. Os apóstolos não tinham essa fé madura, não tinham essa esperança, fugiram, mas ela estava ali. Ela aprendeu a vida inteira que para Deus nada era impossível, e esperando contra toda esperança, viu seu filho morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Por isso, meus irmãos, é que ela é a mãe da fé da igreja. Ela que nos ensina a termos essa fé madura, mesmo que na hora a gente não compreenda, mas Deus tem um propósito, e é assim que Nossa Senhora também ensinou a igreja. Quando nós pegamos o primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, tem lá um versículo que fala como os apóstolos estavam esperando o Espírito Santo. Foi até o tema da minha novena. Na verdade, a novena de Nossa Senhora das Graças foi um tema só: Maria Oração. Foi a novena toda, né? E quero mostrar o seguinte: depois que Jesus foi para os céus, enquanto o Espírito Santo não vinha, Maria estava com os apóstolos
perseverando na oração. Porque a oração, meus irmãos, é o que alimenta a nossa fé. Quando a gente não compreende, quando até o nosso coração se revolta com Deus, é na oração que nós vamos encontrar conforto. Porque é na oração que nós temos a proximidade de Deus. Não entendo o que eu estou passando, não entendo a dificuldade, mas estou ali, vendo qual propósito Deus tem para mim naquele momento difícil. E veio o Pentecostes, os apóstolos saíram do cenáculo e começaram a pregar para as multidões. Agora, meus irmãos, e depois disso, cadê Maria? Maria estava com os apóstolos esperando o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, os apóstolos saíram para pregar, e Maria, cadê ela? Já pararam para se perguntar isso? Eu penso, meus irmãos, que Maria ficou no cenáculo, em oração pela igreja. Porque os apóstolos pregaram em Jerusalém, na Samaria, em outros países, em outros continentes, e Maria acompanhava a igreja com a sua oração. Porque como isso é importante, meus irmãos. Hoje faleceu uma senhora muito importante nessa paróquia, a dona Carminha, avó do nosso querido Douglas, né? Que no final da vida já não tinha tantas condições de ir na igreja, porque lhe faltava a força dos pés. Mas eu tenho certeza que ela acompanhava todos nós na oração, não é verdade? Um tempo atrás, eu fui visitar uma senhora, Dona Maria Tereza, ela já tinha seus 90 anos. E ela se queixava comigo disso, ela já não tinha mais força nos pés para poder ir na igreja. O ministro levava a comunhão para ela em casa. E ela dizia: padre, que pena que agora eu não posso fazer mais nada pela igreja, e eu estou aqui, eu queria fazer tanto. Eu falei: minha senhora, calma. Eu citei para ela a frase de um grande cardeal da igreja. Eu não sei se é assim que pronuncia, cardeal Tomaszek, o cardeal do Oriente. E essa frase dizia o seguinte: quem trabalha pela igreja faz muito, quem reza pela igreja faz mais ainda, e quem sofre pela igreja faz tudo. Eu dizia a Dona Maria Tereza: a senhora já trabalhou e sofreu muito pela igreja, agora reza por nós que estamos aí nesse campo de batalha. Chegue à maturidade da devoção mariana. Quando faltam as forças, quando já fez tudo o que tinha que fazer, reze pela igreja, para que não nos falte a fé que a senhora tem nessa autoridade de Deus. Meus irmãos, vamos parar para pensar. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia, se Deus quiser, nós vamos ter vida, mas talvez nem tanta saúde. Não vai dar para a gente ir na igreja, não vai dar para trabalhar na festa, fritar pastel, organizar novena, etc. Participar da procissão. Mas nós temos, meus irmãos, muito que aprender com a fé de Nossa Senhora. Depois de fazer tudo, que não deixemos de rezar pela igreja. Que não deixemos de rezar pela igreja e também acompanhar a igreja com o exemplo de Nossa Senhora. A primeira leitura de hoje, eu falo isso para encerrar, nos mostra a visão do futuro. Uma visão que não haveria nem morte, nem pranto, nem choro, porque todas essas condições passaram. É a primeira leitura do livro do Apocalipse mostrando o futuro para nós. Vai chegar o momento, meus irmãos, que todos nós vamos nos encontrar, porque se sentamos à mesa na terra neste banquete do Cordeiro, um dia estaremos sentados na mesa do banquete eterno. Não haverá mais saudade, não haverá mais choro, mas que aqui na terra, meus irmãos, para chegarmos lá em cima, que nós possamos saber caminhar com Nossa Senhora, com a fé que ela tinha, a fé de Abraão, esperando encontrar com esperança, guardando no coração aquilo que a gente não entende, e sobretudo, alimentando esta fé com a oração. Meus irmãos, eu sei que palavras são bonitas, mas eu sei também que às vezes a gente está um pouco longe disso, não é verdade? Não vamos deixar de alimentar sempre a nossa fé, a oração. E temos do lado, meus irmãos, a Virgem Maria, que não vai nos faltar jamais, jamais, em nenhum momento.
eu disse no início da missa, eu estou há 2 dias já, eu terminei a festa de Nossa Senhora das Graças. Estamos começando a novena de Nossa Senhora da Conceição. O que me chamava a atenção, meus irmãos, na história de Nossa Senhora das Graças é a época. Vocês sabem que eu gosto muito de história, né? E no início do século XIX, final do século XVIII, existe na França a Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa queria fazer? Tirar a fé do povo, acabar com a Igreja Católica, criar uma semana de 10 dias em vez de 7, o povo do interior nem saber quando era domingo para ir na missa, nem saber quando era sexta para fazer o jejum e a abstinência de carne. Mas no meio dessa perseguição à igreja é que na França tem 3 aparições de Nossa Senhora. A Santa Catarina, a Boier, que ficou conhecida como Nossa Senhora das Graças, tem a aparição de Nossa Senhora de Salete, tem a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, da Santa Bernadette. Meus irmãos, Nossa Senhora foi um sinal de Deus para o povo daquele país não perder a fé, mesmo com tanta perseguição. Hoje a gente passa perseguição também, meus irmãos. As pessoas querem arrancar nossa fé. E nós vamos nos agarrar em quem? Nesse sinal de Deus que é Nossa Senhora, que esperou com toda a esperança, confiou em Deus sempre, e no final da vida foi assunto aos céus. Se nós queremos chegar aos céus um dia, meus irmãos, que nós possamos seguir os passos de Nossa Senhora, aquela que aqui na terra foi a porta da terra, para que o céu entrasse na terra, mas que hoje é a porta do céu, para que nós possamos ir um dia ao encontro de Nosso Senhor. Com Nossa Senhora, meus irmãos, não tem erro. Seguindo o seu exemplo, tendo a sua fé, temos a certeza, um dia estaremos ao lado dela também, no reino dos céus. Amém? Amém. Vamos guardar